Olá, jovem, como vai você? Sejam bem-vindos ao canal de História Geral do Ivan. Meu nome é Emerson Porto Ferreira, professor de História Geral. E hoje nós vamos falar de Primeira Guerra Mundial, certo? Antes de mais nada, eu queria passar um recado, principalmente para os alunos que vão fazer Unesp, que é exatamente a mudança do vestibular, mais outra mudança, certo? A Unesp já tinha anunciado que a sua prova seria feita no mês de janeiro, certo? Vai ser a última prova, o último vestibular de São Paulo a ser realizado, vai ser a Unesp. E a Unesp anunciou uma outra mudança, que eu acho que é a mudança mais drástica, feita exatamente por causa da questão do coronavírus, que é exatamente a prova de segunda fase. Então, ou seja, a prova de segunda fase da Unesp, anteriormente, era feita em alguns dias, e eram 2 dias, né? Era um dia com questões mais gerais, outro dia com questão de português e redação. E essas provas eram dissertativas. Então, por exemplo, história tinham lá mais ou menos 6 questões. Vocês realizavam 6 questões, 3 de Brasil e 3 de geral. E ali você fazia o vestibular em si. A Unesp modificou tudo, né? Então, a partir de agora vão ser 60 questões objetivas, né? Então, ou seja, como se fosse um vestibular de primeira fase, só que agora menor, 60 questões, mais uma redação. O que isso significa, professor? Então significa que a VUNESP ela vai adotar um modelo muito parecido com algumas universidades lá do Nordeste, por exemplo, a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade do Amazonas, Estadual do Amazonas, que já fazem a prova de segunda fase desse estilo, que é o quê? Questões de alternativa. Isso faz com que a correção seja mais eficiente, porque você vai fazer isso para o gabarito já vai soltar a nota, e assim, portanto, você não precisa de ter muita gente para fazer a correção. A correção de segunda fase, ela demora um pouco, porque ela tem que passar por vários avaliadores para que se chegue à nota final. Isso é bom? É bom, de certa forma, né? Porque assim vocês, como podemos dizer, não precisam entrar em outras ponderações, né? Como, por exemplo, fazer introdução né? Da questão dissertativa. Você tem que fazer uma introdução, você tem que fazer uma elaboração narrativa para você chegar ao resultado final. Agora, você não precisa disso. Porém, eu acho que a tendência é que essa prova de segunda fase seja mais complicada, porque a diferença da Unesp, por exemplo, para a Unicamp e para a FUVEST é exatamente que na Unesp todas as matérias são válidas. Então vocês têm que fazer questões de história, geografia, matemática, química, biologia e assim por diante. Coisa que não tem, por exemplo, na FUVEST nem na Unicamp. Eu acho que essa tendência do vestibular, né, de certa forma, a segunda fase ser dessa forma, né, seja de modelo de alternativa, talvez seja um modelo que vai ser adotado também na FUVEST e também na Unicamp. Então agora, mais do que nunca, vocês têm que fazer e se acostumarem a fazer questões dissertativas, certo? Independente do que for. Porque a prova sendo agora alternativa, ela se torna também mais competitiva. Por quê? Porque as provas dissertativas de segunda fase, elas eram avaliadas de 0, meio, 1, 0, 1, 2 e 4. 0, 1, 2, 3 e 4. Então, ou seja, você poderia ter ali uma questão que você poderia tirar uma nota máxima, outra questão que você poderia tirar uma nota mínima. Agora isso se perde, né? Agora você vai ter uma nota fixa. Então você vai ter 50, você vai ter 30, você vai ter 10, vai ter 20. Então, ou seja, ficou muito mais difícil. Então agora ficou mais concorrido, certo? Talvez essa seja uma tendência dos vestibulares aqui de São Paulo para esse momento que a gente vive, certo? Talvez, eu acho que não vai ser uma mudança definitiva, mas é importante vocês se atentarem a isso, certo? Então, a partir de agora, eu particularmente vou adotar mais questões de alternativa, ok? Exatamente para os alunos que vão pensar o Unesp, que é a faculdade que eu tenho mais afinidade e mais conhecimento de causa e de prática. Então, já logo de cara, estudem pelo vestibular da Universidade Federal do Amazonas, certo? Lá eles têm esse modelo
de alternativa há muito tempo. Eles seguem o padrão da VUNESP, porque é a VUNESP que faz o vestibular deles. Então, já de cara, pega a prova antiga da Universidade Estadual do Amazonas, porque eu acho, não, tenho certeza que vai ser a partir daquele modelo que eles vão fazer a prova. Sei? Ok? Então é isso. Primeiro recado, primeira dica. Hoje a gente vai falar de Segunda Guerra Mundial. Essa aula, como eu já disse lá no início do nosso curso, ela é 2 partes, né? Ela tem essa parte aqui que é em vídeo e tem a outra parte que vai ser em áudio, que vai estar disponibilizado na quinta-feira. Essa aula em áudio vai ser com uma amiga minha, a Gleice, que fez graduação comigo. Ela tem mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora e agora, né, faz o doutorado na Universidade Federal da Bahia. Ou seja, ela tem também uma experiência aí de causa e ela vai também aí conversar com nós sobre a questão da memória, da identidade e assim por diante, que é o foco da nossa segundo semestre, ok? Então, o que é a Primeira Guerra Mundial, certo? A Primeira Guerra Mundial é talvez o maior conflito armado, né, já feito na história da humanidade, certo? Antes de mais nada, a Primeira Guerra Mundial ela tem um efeito mais destrutivo do que a gente pode imaginar. Por quê, né? A gente já teve outras guerras, né? Por exemplo, a gente teve uma guerra muito antiga, né? Parece que eu sempre falo de antiguidade, né? Mas é porque é um assunto que eu gosto muito. Quando a gente fala, por exemplo, da Guerra do Peloponeso, a gente está falando de uma guerra que entra em conflito para aquele grupo, né? Por exemplo, os gregos e os persas, era uma guerra entre duas nações, entre aspas, né? Porque os gregos, dentro das suas cidades-estados, eles estavam tentando salvar o seu estilo de vida, enquanto que os persas, né, eles queriam o domínio da Grécia. A gente tem outros tipos de guerra, a gente tem, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, que é aquele conflito em que Inglaterra e França vão tentar descobrir quem vai ser a dona da região norte, do que hoje seria a França. No caso, vem os franceses, né, e tem toda a modificação do Estado nos dois países. A Primeira Guerra Mundial ela é diferente disso tudo, porque ela vai envolver, de fato, vários países de vários outros continentes. Então, é a primeira vez que a gente vai ter, dentro deste conflito, um país vindo da América, no caso, Estados Unidos. A gente já tinha países vindos da Ásia, né? Por exemplo, a gente tinha a Guerra do Peloponeso, por exemplo, eram os persas, onde hoje seria o Irã. Mas na Segunda Guerra Mundial a gente vai ter a continuidade dessa parte do Oriente Médio, porque a gente vai ter, por exemplo, o Império Turco-Otomano, que é a parte da Turquia, parte da Grécia, e principalmente a região do Oriente Médio, boa parte dele, consideravelmente. A gente vai ter o Japão, que vai estar participativo nessa guerra, nesse conflito. Então, ou seja, a gente já tem outros países que já estavam participando. Mas o conflito em si vai se basear na Europa. Então, essa é a primeira grande diferença da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela vai ter conflitos praticamente todos os países, todos os continentes, menos a América. Mas, ou seja, na América vai ter, né? Porque quando o Havaí é atacado, o Havaí é dos Estados Unidos. Então, todos os continentes eles são atacados. Aqui não. Aqui a gente tem ataques indiretos. Por exemplo, a gente tem ataques indiretos na América, navios e submarinos. A gente tem ataques indiretos na Oceania. Mas os ataques vão ficar mais restritos à Ásia, em menor parte, mas ali na China e no Japão, e na parte oceânica, e principalmente na Europa. A África não vai ter tanta participação nesse conflito, ela vai ter mais participação na Segunda Guerra Mundial. Mas os soldados africanos participam do conflito da Primeira Guerra Mundial, ok? É sempre bom e importante a gente entender o que veio antes, né? A Primeira Guerra Mundial, ela tem a sua efetividade em 1914, mas desde 1879, a gente já está tendo uma tensão muito forte entre os países europeus sobre uma questão que é a base da Primeira Guerra Mundial, que é território. Né? Como a gente viu na aula passada, o neocolonialismo remodificou o mapa europeu, porque ele acentuou algumas questões existentes, mas acho que o principal de tudo ele deixou mais latente que os países queriam algo, e esse algo era território. Ter território significava que você tinha mão de obra, que você tinha mercado, consumidor, e você tinha possibilidade de avançar economicamente. Então, o que faz a Primeira Guerra
acontecer é exatamente esse aceleramento, essa busca constante por ter o quê? Para ter território, para ter mais mercado consumidor, ou seja, para ter maior acúmulo de capital, ok? Então, os principais antecedentes da Primeira Guerra Mundial são exatamente o neocolonialismo, é um deles. Né? Neocolonialismo, ele vai modificar as relações entre os países, certo? Talvez o país que vai ser mais alvo disso tudo vai ser a Grã-Bretanha, a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra ela tinha praticamente domínio do mundo inteiro. Isso não era algo, vamos dizer assim, implícito, era explícito. A Inglaterra mandava no mundo, essa era a realidade. Isso faz com que algumas nações se sintam, vamos dizer assim, prejudicadas. E a principal delas é a Alemanha. A Alemanha sempre viveu inconformada por ela não ter grande participação na divisão da África e da Ásia, mas principalmente na Conferência de Berlim, em que foi feita em Berlim e que a Alemanha praticamente não teve nenhum benefício com isso. Né? Por exemplo, a Bélgica teve mais espaço na África do que a Alemanha em si. Então isso foi muito complicado. A Grã-Bretanha ela sempre foi muito visada. Outro país que era muito visado era exatamente a França. Né? A França, ela vai ser durante esse tempo, né, final do século XIX e início do século XX, um grande inimigo da Alemanha. A Alemanha nunca via com bons olhos a França. Mas só que a grande diferença entre Inglaterra e França, na relação entre Inglaterra e Alemanha, e de França e Alemanha, é que a Alemanha fazia fronteira com a França. Então, diferente da Inglaterra, que era muito difícil ter um conflito de fato entre ingleses e alemães, na França isso já vai ser mais visível, porque os franceses de fato tinham vamos dizer assim, uma rixa maior. Tanto que a Guerra Franco-Prussiana, que é a grande guerra que vai gerar um dos principais conflitos entre franceses e alemães, é um estopim. Não estopim, mas ela deixa uma sequela, que é exatamente o revanchismo francês, que é um outro antecedente. O que é o revanchismo francês? Existe a região da Alsácia-Lorena, que era uma região muito potente de carvão e ferro, ou seja, a base de toda a produção industrial nesse século, né, século XIX. E isso faz com que alemães, no caso, né, não só os alemães, mas principalmente a Prússia, lideradas pelo Otto von Bismarck, eles vão de fato entrar em contato, entrar em conflito, entrar em choque, e assim vai possibilitar que haja um grande problema. Esse problema vai ser o quê? A vitória prussiana. A França vai se sentir humilhada, porque ela vai perder um dos principais pontos econômicos da sua força industrial. Isso vai gerar o que a gente chama de revanchismo francês, ou seja, a França perde a Guerra Franco-Prussiana e ela vai fazer de tudo para ter esse território de volta, certo? Só que ela não tinha ainda um motivo. Então você percebe que a diferença entre ingleses, na relação Inglaterra e Alemanha, e França e Alemanha, era que a França perdeu mais. Né? A Inglaterra, por mais que a Alemanha crescesse industrialmente, crescesse economicamente, politicamente também, a Inglaterra não estava tão preocupada com a Europa. A Inglaterra tinha mais compromisso de manter o que ela tinha na África e na Ásia do que necessariamente ter, vamos dizer assim, interesses ou ter um grande apreço pelo mundo europeu, porque ela já não precisava mais daquilo. Né? Então, essa era a grande questão. Então, o revanchismo francês e o neocolonialismo, ele está atrelado nessa ideia da Alemanha, da França e da Inglaterra. Então, é importante vocês verem um vídeo no nosso canal, que é no canal, né? Lá na playlist 10 minutos de história, tem um vídeo sobre unificação alemã e italiana. Por quê? Esse motivo pode ser banal, mas é um motivo que vai fazer com que italianos e alemães se tornem aliados, principalmente no final do século XIX. Por quê? Porque eram dois países que ficaram muito prejudicados depois da Conferência de Berlim. Eram países que não tinham ainda toda a modernização, por exemplo, de França e Inglaterra, por exemplo. Então, ou seja, eles estavam um pouco atrasados em relação a, por exemplo, o que estava acontecendo no imperialismo britânico e no imperialismo francês. Isso vai fazer com que os alemães, diferente dos italianos, se preparem um pouco melhor, porque a Alemanha é um caso muito peculiar.
a Alemanha, ela cria uma região industrial muito forte, principalmente de farmacêuticos, de químicos, né? Principalmente a indústria química da Alemanha é muito forte até hoje. E isso vai fazer com que a Alemanha cresça muito rápido. Além disso, a Alemanha vai acelerar de uma maneira até que bizarramente, né, o seu exército. Então a Alemanha ela vai criar uma tecnologia de guerra muito forte, porque a Alemanha sabia que se ela quisesse ter de fato o domínio da Europa, se ela quisesse de fato ter influência, ela em algum momento teria que lutar com algum país europeu, certo? Diferente da Itália. A Itália era um país praticamente feudal dentro da Europa. A parte norte era a única parte desenvolvida, era a única parte industrial, até hoje, de certa maneira, porque a parte sul ela ainda é muito agrícola, ela é ainda muito camponesa, se assim podemos dizer, nesse período. Então isso vai fazer com que italianos e alemães se unam. Isso já vai acontecer em 1879, quando vai ter o primeiro esboço do que vai ser a Tríplice Aliança, ok? Além disso, o Império Austro-Húngaro, que era um país, era o império das dinastias, né? Boa parte das monarquias dos países na Europa tinha alguém do Império Austro-Húngaro na sua base monárquica. O Império Austro-Húngaro crescia muito forte. Ele era um estado muito bizarro de se entender, mas principalmente depois de 1848, quando tem um avanço nacionalista liberal, essa região vai passar por várias mudanças, certo? E principalmente eles vão querer território. E o território que eles vão ter interesse é exatamente a região balcânica, onde ficava o que hoje seria a Sérvia, Montenegro, Iugoslávia. Iugoslávia já seria tudo isso, né? Mas a Bósnia e assim por diante. Ou seja, ela queria essa região eslava. Só que essa região eslava, ela já tinha uma outra questão, porque o eslavismo vai gerar o pan-eslavismo, ou seja, a ideia de que todos os povos eslavos deveriam ser deveria ser apenas um, certo? Então isso vai gerar um conflito entre austro-húngaros com exatamente os eslavos. Além disso, existia um outro país, que na verdade nessa época já era um império, ainda era um império, que era a Rússia. O Império Russo era um império muito rico dentro da Europa, só que ele era muito excêntrico, se assim podemos dizer. Ele era muito localizado, ou ele era muito, até hoje, de certa maneira, a Rússia, ela é muito excluída do resto da Europa. Então tinha um desenvolvimento econômico, até de certa forma, considerável, só que era um país praticamente feudal também. Quase ninguém tinha acesso a uma qualidade de vida muito boa, ou uma boa qualidade para, né, criticar ou se opor a alguma coisa. Tanto é que a Rússia ela vai exatamente entrar em conflito exatamente com outro império, que é exatamente o Império Austro-Húngaro, porque a Rússia vai assumir esse discurso pan-eslavista, porque, de certa maneira, os russos são eslavos. Então, ou seja, a mãe Rússia, essa ideia de que a Rússia é uma grande nação e ela deve cuidar de nós, já surge nesse período. Então você perceba que todos esses antecedentes de guerra são, na verdade, antecedentes de guerra que estão aproximados com a ideia de interesses de território, de interesses de desenvolvimento, certo? Então, em 1879, como eu disse, vão ser criados os primeiros indícios do que vai ser a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança ela vai ser um acordão, vamos dizer assim, entre italianos e alemães, certo? É um erro muito comum que vocês fazem, que é o que? De colocar o Japão nessa Tríplice Aliança. O Japão não faz nenhum acordo com alemães, nem com italianos neste período, certo? Isso só vai acontecer na Segunda Guerra Mundial, ok? Então, esqueça o Japão aqui. O Japão ele participa da Primeira Guerra Mundial, mas ele tem os interesses dele que são lá na região oceânica. Então não tem nada a ver do Japão aqui, neste momento, certo? Até que o Japão, de certa forma, ele é opositor aos interesses alemães, porque a Alemanha queria ter territórios na Ásia. Então era mais interessante o Japão se opor aos alemães. A Tríplice Aliança ela é um acordão entre italianos, entre alemães e austro-húngaros.
e que vai ter uma aliança muito grande com o Império Turco Otomano. No nosso podcast sobre o país Armênia, né, a gente fez lá a história do genocídio armênio, que ocorre na Primeira Guerra Mundial, a gente percebeu que o Império Austro-Húngaro, o Império Turco Otomano, ele tinha grande poder no Oriente Médio. E o que tinha no Oriente Médio? No Oriente Médio tinha petróleo. E já nesse período, a segunda Revolução Industrial, vai ter no petróleo a sua grande matriz energética. Então, ou seja, o Império Turco Otomano queria defender o seu território, queria, de certa forma, avançar um pouco mais no seu território, porém, britânicos, os franceses e até mesmo os estadunidenses já tinham certo interesse nessa região e queriam, né, o petróleo existente ali. Tanto é que depois da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter um outro avanço neocolonial nessa região, nesses países, né? Como Síria, Iraque, Palestina, né? Não existia Israel, nessa época existia a Palestina, e assim sucessivamente, ok? A Tríplice Entente, ela já acontece em 1902, quando a Inglaterra e a França piscam um sinal de alerta. Eles falam, olha, vai dar merda isso aí algum dia, isso aí não vai dar certo, porque a Alemanha avançava muito rápido na sua indústria, na sua produção bélica, enquanto que os ingleses e os franceses viam tudo com olhos de paisagem, certo? E a partir de 1902, eles mudam essa lógica e eles passam a serem mais, como podemos dizer, sangue nos olhos, né? Como diria um professor de física meu da escola. Então, em 1914, aí sim a gente vai ter o conflito, certo? Depois de todo esse pandemônio que estava acontecendo, em 1914, instala a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial tem como seu estopim a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era arquiduque do Império Austro-Húngaro e ele morre na Bósnia. A Bósnia era centro, né, de um dos principais movimentos, vamos dizer assim, pan-eslavistas. Isso vai fazer com que exploda a guerra. A Áustria vai declarar guerra à Sérvia, a Rússia vai declarar guerra à Áustria, a Alemanha vai declarar guerra à Rússia e a França aos alemães. Então, ou seja, os principais países envolvidos vão estar aí lutando um com o outro. A única similaridade que existe entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial é o campo de atuação dela na Europa, tá? O campo de atuação na Primeira Guerra Mundial vai ficar concentrado principalmente na região da França, ali na região de Verdun e na região ali de Somme. E a outra parte da Primeira Guerra Mundial vai ficar muito mais concentrada também ali na região da Rússia, né, na fronteira entre prussianos e russos. Isso aqui é importante porque, por mais que a guerra se inicie ali, vamos dizer assim, no final de julho, é só no dia 3 de agosto de 1914 que a gente vai ter de fato a guerra por completo, certo? A gente vai ter alguns conflitos que vão ser importantes dentro disso tudo, certo? A primeira delas é a Guerra de Marne, que vai ser ali, vai se iniciar em setembro de 1914, e ela vai ser um símbolo do que a gente chama de guerra de movimento. O que é a guerra de movimento? A Primeira Guerra Mundial tem dois momentos muito importantes a gente ter em mente. Um é a guerra de trincheiras, que são essas guerras mais estratégicas. Você fica numa região muito específica para atacar o seu inimigo. E você tem a guerra de movimentos, que é essa guerra em que você vai movimentando ou fazendo com que o seu inimigo se movimente para aí sim você atacar ele, certo? O primeiro ponto é a guerra vai ser exatamente essa guerra de movimentos, porque uma coisa que também é muito importante ter em mente. Ninguém iniciou essa guerra achando que ia ser um desastre total. É uma coisa muito ingênua pra gente hoje. Por isso que eu falo, é muito importante não olhar o passado com o nosso filtro de 2021. Porque quando a gente olha a Primeira Guerra Mundial, a gente fala, isso é um ato de estupidez, né? Por que as pessoas vão fazer isso? Só que nenhum país tinha, por exemplo, um acesso muito, muito forte para saber que a Alemanha tinha um poder destrutivo de guerra muito forte. A Alemanha era, no período da Primeira Guerra Mundial, o maior exército, ou o exército mais
organizado existente. Então, ou seja, os britânicos e os franceses, quando declaram guerra à Alemanha, eles não sabiam do que tinha. A Alemanha já tinha, por exemplo, uma arma química, né, coisa que vai ser, com o tempo, como podemos dizer, vai ser abolida para sempre. Então, ou seja, é muito complexo isso tudo. Por isso que o primeiro momento de ser a batalha de movimentos, eles acreditavam que seria um conflito muito rápido, seria decidido de uma maneira muito, muito simples, mas não foi. Porque o caráter destrutivo desse primeiro momento da guerra foi muito evidente. Depois a gente vai partir para a batalha de trincheiras. A principal delas é a Batalha de Somme, que eu acho que é um símbolo da Primeira Guerra Mundial. Todos os atos de memória à Primeira Guerra Mundial ocorrem exatamente por causa da Batalha de Somme, principalmente na França. E a Batalha de Somme vai colocar lado a lado, né, franceses com os britânicos em oposição aos alemães, certo? Então, ou seja, vai ser um conflito principalmente entre alemães contra britânicos e ingleses. Além da Batalha de Somme, a gente vai ter a Batalha de Verdun, que vai ser, vamos dizer assim, uma paralela à outra. A Batalha de Somme é importante porque ela vai acontecer exatamente na Alsácia e Lorena, que era essa região que a França tinha perdido. Então, ou seja, vocês percebem que a França ela tinha interesses muito mais individuais do que necessariamente de coletivo. O interesse da França era exatamente barrar o avanço industrial alemão, enquanto que o único interesse da Grã-Bretanha era fazer com que a Alemanha não avançasse economicamente, assim poder ameaçar o poderio britânico, certo? Então, ou seja, a Batalha de Somme ela é uma batalha cruel, porque ela vai deixar depois, após 12 horas de combate, né? Aqui são dados que a gente tem, que eu tenho exatamente na leitura do Eric Hobsbawm, na Era dos Extremos, são mais ou menos 19.240 soldados são mortos em 12 horas só nesse primeiro dia de batalha. E além disso, vai deixar 30 mil feridos. Os britânicos ainda tentaram usar um dos principais tecnologias desse período, que era o tanque de guerra. Olha só que loucura, né? Além do tanque de guerra, a gente tinha também a metralhadora não, que não era uma metralhadora, ela seria uma metralhadora, mas não é exatamente essa metralhadora que a gente imagina, mas ela era uma arma letal, né, ou seja, uma arma com balas, que foi criada exatamente pelos alemães, e era um duelo entre esses dois pontos, né, porque, diferente da Segunda Guerra Mundial, aqui a guerra vai estar muito mais próxima da terra, então não vai ter uma batalha aérea, como a gente vai ter na Segunda Guerra Mundial. Então, ou seja, essa luta, né, de tecnologia também é muito importante. A Batalha de Somme, ela não tem resolução, porque ela não tem fim. Eles vão lutando, e ela só vai acabar quando a guerra, de fato, tem o extermínio. Então, ou seja, isso aqui mostra também que a Batalha de Trincheiras, ela poderia durar mais ou menos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Ela poderia durar até mesmo um ano. Alguns conflitos duraram quase que um ano. Porque ninguém avançava, porque ninguém tinha a loucura daquele primeiro momento da Guerra de Marne, que era exatamente a Guerra de Movimentos. Porque a Guerra de Movimentos iria acabar destruindo todo mundo. Diferente da Batalha de Trincheiras, porque ela avança de maneira muito mais lenta, ela não tem uma resolução muito clara, ok? Além disso, outras coisas que acontecem exatamente na Primeira Guerra Mundial é exatamente uma crise de abastecimento. A Europa, ela era o centro econômico mundial nesse período. Os Estados Unidos existia, mas ele ainda não era uma grande potência econômica mundial. Ela era local, regional, mas ainda não tinha esse grande avanço para a Europa. Isso vai fazer com que a alimentação na Europa seja totalmente afetada, faz com que o trabalho seja afetado, faz com que, por exemplo, coisas básicas como roupas, passam por uma crise, porque você não tem como produzir. Então a Primeira Guerra Mundial ela vai gerar uma modificação na ideia de trabalho, que agora, se antigamente era o homem que tinha o protagonismo do trabalho mundial, a partir de agora a gente vai ter
a introdução da mulher neste quadro, porque quem vai ter que assumir os postos de trabalho vão ser exatamente as mulheres. Além disso, a gente vai ter uma reordenação até mesmo na própria alimentação europeia. Porque se antigamente o produto ele era um pouco mais fresco, mesmo sendo enlatado, a partir de agora quase tudo tem que ser enlatado, quase tudo tem que ser instantâneo, exatamente para as pessoas nos campos de batalha se alimentarem de forma mais rápida, ok? Então, de certa forma, isso vai ter uma mudança na tecnologia. Então, avanço naval, avanço militar de bélico, né, de certa forma, de bombas, de metralhadoras e assim por diante, como por exemplo o tanque de guerra, e até mesmo um início do desenvolvimento aéreo, que vai estar no seu auge na Segunda Guerra Mundial. Então você perceba que a Primeira Guerra Mundial ela tem um impacto muito grande na nossa vivência moderna, porque muita coisa se modificou por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, se antigamente, até 1914, a gente tinha um mundo muito mais, vamos dizer assim, amistoso, né? Existia uma ideia de ligas, não de ligas, mas era um mundo mais iluminista, né? A razão humana, o homem pensava, né? Os sujeitos eram avançados na sua racionalidade, existia um prazer da arte, um prazer da narrativa, um prazer de contar histórias. A Primeira Guerra Mundial vai deixar uma barbárie, porque muita gente morre, muita gente sai ferida. Vão ocorrer vários genocídios, né, de certa forma. Além do humano, a gente vai ter, por exemplo, o genocídio armênio, que é um genocídio praticamente de tentar exterminar um país. Então, ou seja, a Primeira Guerra Mundial vai deixar traços, não só na nossa relação de trabalho e sociedade, mas vai deixar um traço de identidade, vai deixar um traço de memória, um traço de experiência narrativa muito pobre. As pessoas vão sair traumatizadas, certo? Antes da guerra terminar, no outro lado, né, na frente lá entre alemães e russos, os russos perdem. E os russos perdem exatamente por causa da convulsão que vai acontecer na Rússia, que é exatamente a Revolução de Outubro, a Revolução Bolchevique. Essa Revolução Bolchevique vai ser um grande problema para os outros países, né? Os países da Entente, que era exatamente a França e a Grã-Bretanha. Por quê? Sai a Rússia, a Alemanha vai poder dominar ali a região eslava, vai poder dominar a região otomana, ou seja, ela vai pegar parte do leste europeu e vamos ficar à deriva. O que vai acontecer? Os russos saem, eles vão assinar o Tratado de Brest-Litovsk, que vai ser exatamente muito potente externamente, porque esse tratado vai estar em vigor até o início da Segunda Guerra Mundial. E com a saída da Rússia, vai entrar exatamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele entra numa condição muito mais elevada do que britânicos e europeus, porque quando ele entra em 1918, já tinham se passado 4 anos de guerra. Passados 4 anos de guerra, a Grã-Bretanha já estava em crise econômica, a França já estava em crise econômica, a Alemanha estava em crise econômica, o Império Austro-Húngaro praticamente já não existia, a Itália também praticamente já não tinha forças. Então, ou seja, os Estados Unidos entra numa condição muito superior a qualquer outro desses países. Então ele entra com uma eficiência bélica muito forte, porque ele tem recursos de troca. Ele entra já numa condição humana maior, porque ele pode trazer soldados, coisa que já estava faltando, né, tanto na Grã-Bretanha, na França e na Alemanha. E ele já entra com uma saúde financeira, que eu acho que é o principal. Os Estados Unidos já entra na Primeira Guerra Mundial como uma potência econômica, porque os outros países já não tinham tanto poder, já não tinham um grande poder de influência. Então vocês percebam que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra muito lenta. Ela não tem um dinamismo como vai ter, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Mas os impactos feitos na Primeira Guerra Mundial são mais fortes, tem mais impacto que da Segunda. Porque a Segunda Guerra Mundial, quando ela acontece, a humanidade já sabia o que poderia acontecer. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha atos, né, de barbárie muito maiores. Mas a Primeira Guerra Mundial foi uma experiência traumatizante para o mundo europeu. Tanto é que a Europa vai demorar mais ou menos aí uns 30, 40 anos para se reestabelecer enquanto sociedade, para eles
para eles se reconhecerem novamente, ok? Então, em 1919, quando já os Estados Unidos já estavam ali no seu auge, a guerra ainda estava por acontecer, principalmente por causa dos alemães, mas muitos países já tinham desistido. Um deles, o principal, era o Império Austro-Húngaro, e depois a Itália, que sai da Tríplice Aliança e entra na Tríplice Entente, ok? Em 1919, a gente vai ter a Conferência de Paris, que vai ser a conferência que vai decidir os rumos da guerra. Essa conferência vai acontecer com os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Itália. Aí você pergunta, mas por que a Rússia não participa? Porque em 1919, lá na Rússia, estava acontecendo já um grande problema, que era saber quem ia assumir o trono depois da Revolução. Seriam os mencheviques? Seriam os bolcheviques? Será que Lenin conseguiria contornar a situação ali na Rússia? Tanto é que boa parte do acordo de Brest-Litovsk acontece exatamente por causa que os bolcheviques queriam ter um apoio externo para qualquer problema que acontecesse, ok? Então isso é muito importante. Mas é o Tratado de Versalhes que vai dar a paz de cal em toda a situação existente na Primeira Guerra Mundial, certo? O Tratado de Versalhes, ele vai colocar a Alemanha como a grande culpada da guerra, ou seja, a Alemanha vai ter que pagar dívida de guerra, vai ter que pagar praticamente uma dívida humanitária exatamente para os países que ela causou dano. O principal impacto, acho, na Alemanha vai ser exatamente a tentativa de interferência na sua produção industrial, na sua produção econômica. Ou seja, o grande problema do Tratado de Versalhes é que eles acham que, minando qualquer possibilidade da Alemanha se reestruturar, eles iam estar dando um recado, ou seja, pare. Só que isso não foi a melhor decisão. Não tinha como reestruturar o mundo europeu sem a Alemanha. Então, o grande erro do Tratado de Versalhes é achar que, dando uma humilhação à Alemanha, se resolveria os problemas de guerra. Só que essa não era a melhor alternativa, essa nunca foi a melhor forma. Então, o que acontece? Isso vai gerar um outro revanchismo, que é o revanchismo alemão. Essa sensação de que a Alemanha foi penalizada. A ideia de que a Alemanha ela saiu humilhada, de certa forma. O que não vai dar nada certo, porque a Alemanha ela vai se reestruturar, ela vai, vamos dizer assim, abandonar esse tratado de cavaleiros e ela vai continuar. E aí sim, já lá na década de 30, né, 30 para 40, a gente vai ter a ascensão do Hitler, mas isso aí é para outra aula que a gente vai ter, que a gente vai sim discutir um pouco mais a Alemanha. Outro tratado que é muito importante é o Tratado de Saint-Germain e o Tratado de Trianon, que vai fazer com que a Áustria-Hungria desapareça. Então a gente vai ter a divisão da Áustria, né, entre Áustria e Hungria, então agora o império fica dividido. E além disso vai surgir um outro país que é a Iugoslávia, certo? A Iugoslávia ela surge como uma potência já nessa época, porque ela vai anexar Sérvia, Montenegro, Bósnia, Croácia, Eslovênia, ou seja, vai aglutinar todos esses povos numa única ideia de nação, que vai dar um outro problema, né? Se você já quiser saber, é só ir lá no nossos 10 minutos de história, que tem um vídeo sobre a Guerra da Bósnia, que ocorre ali na década de 90. Então, ou seja, a Primeira Guerra Mundial, ela vai realterar o mapa da Europa, principalmente o mapa do leste europeu. Porque agora a gente vai surgir outros países, esses países já nascem com vários problemas e ninguém sabe solucionar nesse momento. Outra consequência da Primeira Guerra Mundial é exatamente o genocídio armênio, que é exatamente todo o podre que vai acontecer após descobrirem que o Império Turco-Otomano teve uma atuação de genocídio étnico. Isso vai gerar um impacto até hoje na relação entre Turquia e Armênia. Então, ou seja, é muito importante vocês entenderem que a Primeira Guerra Mundial ela deixa um impacto muito mais existente nas relações entre os países, mas principalmente na relação humana, certo? A Primeira Guerra Mundial deixa 10 milhões de mortos em combate. Só na França a gente teve 1,4 milhões de pessoas mortas e 4,2 milhões de feridos. A Alemanha é o país que teve mais mortes, foram 2 milhões de mortos e 4,2 feridos. Na Áustria-Hungria, 1,4 milhões de mortos e 3,6 milhões de feridos. E na Rússia, 2 milhões de mortos
e 5 milhões de feridos. E na Itália, só pra gente ter aqui uma noção assim de comparação, né? O Reino Unido teve só apenas, né, 960 mil mortos e 2 milhões de feridos. Então você perceba que os dois países que tiveram mais perdas de morte de pessoas, que foram a Rússia e a Alemanha, é porque o conflito entre alemães e russos foi muito mais forte, foi muito mais impactante. E o número de mortos baixo, né, no Reino Unido, isso mostra porque isso mostra que o isolamento, né, o Reino Unido é uma ilha, isso mostra que eles estarem isolados do continente fizeram com que eles atuassem um pouco menos na guerra. Então, além de 10 milhões de mortos, a gente teve 20 milhões de feridos, então é um número muito grande. Além disso, a Batalha de Verdun e Somme, elas causaram juntas, né, 1.970.000 mortos, no caso, né? Isso aqui envolvendo mortos, feridos e desaparecidos, além tem um número muito maior. A Batalha de Somme e a Batalha de Verdun, elas são um marco da guerra para a França. A Primeira Guerra Mundial tem mais poder de lembrança, de ensinamento na França, do que a própria Segunda Guerra Mundial. Então isso aqui é muito importante, porque quando a gente for ver a Segunda Guerra Mundial, a gente vai perceber que a atuação na francesa no conflito, ela é cheia de problemas, ok? De mortos e feridos, 70% foram vítimas de disparos de artilharia e entre 5 e 6 milhões ficaram mutilados. Ou seja, gera um outro problema, né, que é exatamente o problema da medicina. Nunca na história da humanidade a gente teve tanta gente mutilada. Gente sem mão, gente sem pé, gente sem partes do corpo. Isso nunca tinha acontecido. Então isso vai fazer com que a própria medicina se modifique por causa dos conflitos, certo? Além disso, é usado pela primeira vez gás em combate, e essa guerra, né, química vai gerar 20 mil mortos ao todo, né? Ao todo, mas assim, né? É um estimulado, né? A gente não tem o número exato. Além disso, para ajudar todo o conflito, né, a gente vai ter a gripe espanhola, que vai acontecer em 1919, e ela surge nos Estados Unidos e ela é levada para a Europa pelos norte-americanos, pelos estadunidenses, e ela vai gerar no total, no mundo inteiro, 50 milhões de mortos. Então, além dos 10 milhões de mortos que a gente tem na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter mais 50, que são os números de pessoas mortas da gripe espanhola. Além disso, 20 milhões de civis vão sofrer alguma interferência de outro país, né? No caso de ocupação, né? Por exemplo, a Alemanha ela invade a Bélgica, a França é invadida, de certa forma, pela Alemanha, assim por diante. Vai deixar um número de 10 milhões de refugiados em toda a Europa. E aqui é muito mais por questões étnicas também. A gente vai ter 3 milhões de mulheres que vão se tornar viúvas e 6 milhões de órfãos, ou seja, crianças que nascem sem pai, ou que perdem os pais. E 1,3 bilhão de disparos, ou seja, a gente pode dizer assim que se a gente fosse quantificar o armamento, a gente teria aí 1,3 bilhão de armamento de guerra. E além disso, 10 bilhões de cartas e pacotes entre os combatentes do front, ou seja, entre as pessoas que estão no front e as suas famílias. Ou seja, muita coisa, né? Isso também vai remodificar a própria comunicação na Primeira Guerra Mundial. Então a guerra custou 180 bilhões de dólares aos principais países, ou seja, entre 3 e 4 vezes o produto interno bruto de todos os países europeus que acabaram arruinados. A Primeira Guerra Mundial vai deixar um impacto que é exatamente o fim daquele mundo europeu. A partir de agora, a gente vai ter um mundo estadunidense. Se antes o modelo cultural europeu, aquele modelo único, né, do prazer, da análise, né, de uma coisa meio hedônica, né, a Belle Époque, que era uma coisa muito francesa, se antes isso existia na Europa e no mundo, a partir da Primeira Guerra Mundial, isso cai. Então a gente vai entrar numa era mais moderna, a gente vai entrar numa era mais de aceleramento, uma era mais de consumo, a gente vai entrar no modelo do estilo de vida norte-americano, que vai ser exatamente os anos 20. Então na próxima aula a gente vai analisar os anos 20,
o que é esse período, o que isso impacta no mundo europeu, no mundo estadunidense. Então vai ser uma aula meio de arte, se assim podemos dizer, né? Porque a gente vai analisar aí esse modelo de consumo, a gente vai analisar, a gente vai ter uma análise crítica do impacto da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela não tem fim, que eu acho que é mais importante. É assinado um armistício de guerra. A Liga das Nações, que é uma espécie de ONU desse período, tinha o único objetivo de tentar conter qualquer avanço que estragaria a harmonia europeia. Só que isso não vai ser feito, porque no primeiro conflito, que vai ser a Guerra Civil Espanhola, lá no final dos anos 30, início dos 40, que vai ser exatamente um conflito que vai causar impacto, porque é o primeiro cartão de visitas do fascismo ao mundo. Tanto franceses quanto britânicos e estadunidenses nada fazem. Eles apenas assistem todo o vexame, todo o massacre que acontece. Então isso aqui é muito potente, tá? A Primeira Guerra Mundial, ela não tem um fim muito claro. Ela deixa mais sequela, tanto na população que volta silenciosa, quanto da Alemanha que sai, já surge pistolada com tudo isso. Um sentimento de humilhação, de uma revanche. E além disso, lá escondida de toda a Europa, vai surgir uma União Soviética, que ninguém sabe o que é, ninguém entende o que é aquilo. É um país comunista, é um país socialista, ninguém sabe direito. E ninguém sabe de fato qual o risco que a União Soviética poderia gerar para o mundo. Então, esses anos 20, né, anos 20 e anos 30, é um período muito grande de incógnita, porque ninguém sabe o que está acontecendo e ninguém sabe o que vai acontecer, ok? Então é isso. A nossa aula continua no podcast, certo? Onde a gente vai analisar a ideia de experiência de pobreza a partir de um autor que é muito cobrado às vezes no vestibular, que é o Walter Benjamin, certo? Então é isso. Até mais. Não deixe de ver nossos vídeos. Não deixe de acessar nossas aulas também no podcast para você aí se inteirando, né? Nesse longo período até janeiro que a gente vai ter de aula, ok? É isso. Até mais e tchau.